Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Quero insistir na ideia que nos deixou o evangelho de ontem, a cruz como expressão de amor. Repreendamos isso para continuarmos a percorrer a história de Nicodemos. Vejam, caríssimos, que a cada vez que nós falamos de cruz, nós temos essa ideia equivocada, que a cruz é símbolo de dor. Mas, na verdade, a cruz como símbolo de dor, e não somente de dor, mas de amor, mas esta cruz que faz o Cristo sofrer tanto, é uma imagem muito presente dos evangelhos sinóticos. No quarto evangelho que nós estamos escutando no tempo pascal, o evangelho de João, a cruz é o símbolo da glória do amor de Deus, a grande manifestação do amor de Deus. Então, por isso que Jesus convida Nicodemos a pensar na imagem da serpente erguida no deserto para fazer já o anúncio da sua elevação na cruz, quando o Filho do Homem for elevado na cruz. Muito bem, Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos. Estamos sempre no mesmo capítulo 3 do Evangelho de São João. E Jesus vai dizer a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Deus amou tanto o mundo. É essa expressão cara, é assim o carimbo do quarto evangelho. Este amor de Deus que é esparramado em todo o evangelho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Mas este Filho, por amor à humanidade e para retribuir a este amor do Pai, ele aceita doar a sua vida até o fim, até a morte, e morte de cruz. É este amor de Deus que transborda, é um amor de Deus que não pode não existir. É interessante, nós pensamos, e é verdade, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, mas na história da salvação, às vezes Deus esconde esse poder dele, contém esse poder para manifestar o seu amor. Então Deus é capaz, na relação com a humanidade, por exemplo, o Deus que conhece tudo, respeita a nossa incapacidade e respeita o nosso ritmo de conversão. E por que faz isso? Porque ama. E a grande expressão do amor de Pai para com a humanidade é enviar o seu Filho. Já este Filho que veio não para morrer na cruz, mas fez uma história de revelação do amor de Deus e deu a vida por nós na cruz, porque a humanidade assim o quis. A humanidade o odiou, não aceitou esse dom de amor. Então, por isso, a expressão de Jesus de amor continua aqui. Deus não enviou o seu Filho para julgar, para condenar o mundo, mas as nossas obras são elas que nos condenam. O evangelho de hoje volta àquela expressão, a contraposição de trevas e luz que está no início do evangelho, no prólogo do evangelho de São João. Veio para os seus e os seus os rejeitaram. Então, não é que Deus condena uma pessoa, mas é a pessoa que se autocondena quando não aceita a luz, quando não aceita a salvação que é revelada na pessoa de Jesus. Então, o evangelho de hoje é claríssimo nesse discurso. Um discurso de amor, um discurso que não é de juízo e de condenação, mas também nos diz: atentos, se nós não aceitarmos
esta luz que se manifesta na nossa vida da pessoa de Jesus, somos nós que nos distanciamos, nós que nos autocondenamos, nós que não aceitamos tudo aquilo que o Senhor nos oferece com a sua vida, com a sua palavra, com a sua história. Na conclusão do Evangelho, Jesus vai dizer assim: mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Jesus, Deus, conhece o íntimo do nosso coração, mas não é possível esconder os frutos de uma árvore boa. Então Jesus vai dizer assim: olha, aquela pessoa que aceita a luz, que se aproxima da luz, essa pessoa vai se revelar pelas suas ações. A Nicodemos, Jesus faz esse diálogo que é profundo. Vejam que este homem se aproxima somente para fazer uma pergunta, não uma pergunta banal. Atravessa a noite no silêncio e no medo para se aproximar de Jesus, esse mestre, mas tem a sua vida transformada. Jesus vai dizer para ele: se você quer crer, quer fazer uma experiência de fé, e recordemos que este é o primeiro diálogo do quarto evangelho, você tem que nascer do alto. E o nascer do alto implica em mudar a imagem de Deus que você tem e aceitar que a grande manifestação de amor de Deus acontece de um modo humilde, de um modo simples, de um modo escandaloso. É a morte na cruz. Mas esta morte na cruz é uma manifestação de luz, que se você aceita essa luz para a tua vida, você vai ter a tua vida transformada. Mas se não aceita, é você que se está condenando, é você que se está distanciando de Deus. E nisso reside a liberdade humana, mas também essa liberdade que é doada. Deus não quer que nós sejamos condenados, mas Deus respeita as nossas opções de vida. Para Deus não é indiferente que nós estejamos com Ele ou não estejamos, mas deixa-nos a liberdade para escolher a nossa história. É um Deus que está sempre à espera de que nós possamos aderir ao seu projeto, um projeto de salvação. Somos convidados de novo a fazer a história de Nicodemos. E essa parte do Evangelho nos responde a primeira questão fundamental do Evangelho de João: como viver a dimensão da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.